Ok. É isso aí, fala minha gente, mais um Papo Cabeça, esse nosso papo de toda quarta-feira a partir das 20 horas. E estamos aqui mais uma vez, com certeza, para trazendo muita discussão, muita conversa com você, com o Marcão, com o Diego, É isso aí. conosco, não é isso, gente? É isso aí. É isso aí, Fábio. E mais uma vez, convidado especial, convidado inteligente, notável, que tem muito a acrescentar ao nosso papo. E tenho certeza que quem está assistindo aí hoje vai sair muito mais enriquecido intelectualmente. Não é isso aí, Diego? Quem é que está por aí hoje, Diego? É isso aí. Nós trazemos aqui o nosso convidado, né? O pastor Carvalho, nosso amigo aqui, pode fazer parte aqui da mesa, da nossa cadeira aqui. Agradecer, pastor, pela sua disponibilidade e pelo acolhimento também que a gente teve, né? Ao ir te convidar a ir na sua casa e tudo mais. Então, seja bem-vindo ao Papo Cabeça. Ô Diego, eu que agradeço estar aqui com você, com o Fábio, com o Marcão. Para mim, eu me sinto agraciado, viu? Estar aqui com vocês, poder participar, contribuir com esse podcast, que tem sido muito útil, de grande validade para todas as pessoas que têm acompanhado. E vamos lá para o nosso Papo Cabeça, né? Vamos lá, Filipão. Fala mais pra gente aí do nosso pastor Carvalho aqui, por favor. Carvalho Júnior, que é pastor, bacharel em teologia e em psicologia, é pós-graduado em psicologia pastoral pela FATECBA, mestrando em divindades pela Faculdade Internacional de Teologia Reformada, pastor-presidente da Primeira Igreja Batista em Coraci e vice-presidente da Ordem dos Pastores Grapionenses. Muito bem, muito bem. Pastor, e pra gente começar, a gente gostaria de saber como tudo se deu, né? Como o senhor chegou até aqui. Muito bem. Como começou tudo? História familiar, Legal. criança. A gente gosta de saber essas histórias aí de quando a gente era criança. Legal, Então a gente gostaria de ler legal. ouvir aí. Eu tive a alegria, Marcão, de ter um encontro com o Senhor Jesus com 8 anos de idade. Uma experiência espiritual que eu tive. Tive o privilégio de ter uma mãe piedosa, muito devota a Deus. E desde criança eu fui consagrado ao Senhor na igreja. Mas com 8 anos eu tive a minha experiência, porque o importante é você ter a sua experiência espiritual. A espiritualidade ela não pode ser imposta, ela tem que ser vivida e experimentada pela pessoa. Sim. E eu tive a minha experiência, a minha primeira experiência, que eu tenho lembrança, foi com 8 anos. Um amigo meu me evangelizou, falou de Cristo para mim, e ali foi a minha conversão. Dali para frente eu comecei a frequentar a igreja e sou apaixonado por igreja. Hoje eu reconheço que a igreja sempre tem o seu ponto de melhoria, tem muita coisa a mudar, a melhorar, porque é constituída por seres humanos. Mas muitas coisas boas que aconteceram na minha vida até aqui foi um resultado também do meu relacionamento com a igreja. Muita gente boa que cooperou na minha vida. Então tive pastores maravilhosos que me acompanharam no meu amadurecimento. Conheci a minha esposa na igreja também. Hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos, Paulo Vitor e Rebeca. E tenho uma esposa também maravilhosa. Então tudo isso se deu na minha vida através da igreja, né? Então veio também o meu chamado ao ministério pastoral, porque o chamado ao ministério pastoral é um chamado interno e externo. O chamado interno é que Deus fala ao coração. E o externo é que a igreja começa a reconhecer essa habilidade, esse dom de Deus em sua vida. Então eu pude ver que algumas pessoas reconheciam isso na minha vida, né? E isso já ardia no meu coração. Olha que coisa interessante. Minha mãe, a senhora Lauriette, que hoje está no céu, ela uma vez falou para mim que as primeiras palavras que eu aprendi a falar, segundo ela, foi dizendo assim para as pessoas: eu quero ser pastor. Olha que coisa. Eu não tenho lembrança disso, está na minha memória da infância, não consigo lembrar, mas ela me disse isso. Disse que as primeiras palavras que eu aprendi a falar, eu quero ser pastor. E interessante que isso eu tenho lembrança, que na igreja a figura que mais me impactava, me chamava a atenção, era a figura do pastor. Então hoje eu tenho uma graça de ser pastor, amo o que eu faço, para mim é um grande privilégio. E atrelado a isso, né, eu ouço sempre, de algumas outras religiões também, né, como a gente estava conversando mais cedo, o peso que há na liderança, a responsabilidade que há em ter várias pessoas o seguindo,
ser exemplo para todas elas, Sim. ter cuidado com o que fala para elas, Sim. como vai motivá-las. E essa experiência, como se dá assim com o senhor? Como é que esse, não vou dizer esse fardo, porque fardo é algo talvez Aham, pejorativo, aham. mas essa responsabilidade, É. essa questão de estar ali guiando Aham. determinada comunidade, um determinado povo. Eu tenho visto, na minha experiência, que tudo que você faz com amor não se torna um fardo, como você mesmo disse. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você não deixa de ter aquele senso de responsabilidade. Você está lidando com vidas. Eu sempre digo que ser pastor é um privilégio, mas, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade. Porque, de alguma forma, o pastor é uma autoridade na vida das pessoas. As pessoas, via de regra, elas respeitam o pastor e procuram ser orientadas pelo pastor. Então, eu tenho uma grande responsabilidade de conduzir pessoas, mas conduzir não de forma autoritária, mas conduzir de forma consciente, conscientizando as pessoas, amando-as, respeitando-as e entendendo que eu não sou o dono delas, que eu estou aqui para ajudar, orientar. E também que eu estou sujeito a erros, porque eu não deixo de ser humano, mesmo sendo pastor. Então, essa vivência, Marcão, ela é uma vivência bem interessante, porque é esse senso mesmo de amor, de responsabilidade, de compromisso, e isso tudo acontece através do carisma e do caráter. Tudo que você faz na vida, você precisa ter essas duas virtudes, que é uma questão de escolha de sua vida, carisma e caráter. Porque sem um caráter você não tem autoridade. Sem carisma você não tem as pessoas perto de você. Então, com carisma você atrai as pessoas. Com caráter você tem autoridade sobre a vida delas. Então, ser pastor é isto, né? É você ter carisma, você ter caráter, você ter chamado, você amar aquilo que você faz, você amar as pessoas, que é o alvo do seu trabalho, e você poder contribuir na vida delas. É isso, é isso. Voltando, né, um pouquinho ao que o Marcão falou aqui, a gente, dentro da igreja, se lida com várias pessoas, várias Sim. mentes, né, variadas opções ali de entendimento do Aham. que é o mundo e do que é a relação entre o humano. Sim. Então, eu percebo também que existe toda essa dificuldade até por conta dos princípios, né? Sim. Durante as épocas, os princípios, os valores, eles Sim. foram se moldando, né? Sim. De acordo a questão mesmo de evolução, né? Do ser humano. E eu queria saber também muito a respeito disso, dessa visão, né, da igreja dentro dessa mudança, dessa alteração diante desses tempos. Porque eu acredito que também seja uma visão que é preciso ter uma delicadeza maior Sim. para se entender, né, Sim. essa evolução. É a sensibilidade, né, Sim. Diego? É preciso agora ter uma sensibilidade. Nós vivemos tempos difíceis, não só no âmbito econômico, mas principalmente no âmbito emocional. As pessoas estão abaladas, preocupadas. Muita gente que teve perdas e perdas significativas, como, por exemplo, vidas foram ceifadas por conta dessa pandemia. Sim. Então, a igreja é preciso agora ela ter a sensibilidade. Eu sempre digo que doutrina sem sensibilidade, sem você ser humano, a doutrina ela mata, ela destrói a vida das pessoas. Jesus Cristo, ele combateu muito os fariseus, que era uma seita judaica da época dele, quando ele esteve aqui na terra, no seu ministério, uma seita extremamente rigorosa. E era uma seita que se preocupava mais com o ensino, com a doutrina, com a disciplina, do que com o cuidado do ser humano. Por isto que o Senhor Jesus chegou a dizer assim, vocês não entram no céu e também não deixam ninguém entrar. Tamanha era a rigidez. Então, quando a igreja ela se preocupa mais com a doutrina, com as regras e com os limites, ao invés de se preocupar com o ser humano, é aí que a igreja ela perde a sua vitalidade, a sua importância na sociedade. É preciso entender que a igreja lida com seres humanos. Seres humanos são complexos, são subjetivos. Cada um tem os seus labores, tem as suas dificuldades. Então, nesse tempo, principalmente, é preciso ter um olhar humano para com as pessoas que frequentam a igreja. Porque se isso não acontecer, a igreja, repito, ela perde a sua relevância. Sim. Ok. Pastor, o senhor é casado, tem filhos? Pois é, casado com a Adriana Pereira dos Santos Andrade, pessoa maravilhosa, uma pessoa que me completa e que eu sou muito sincero, tranquilo em dizer a vocês, porque eu falo isso de coração. Hoje eu sou o que sou por conta da minha esposa,
pessoa maravilhosa, que me faz crescer, me faz crescer. E hoje nós temos 2 filhos maravilhosos, como eu disse a vocês, né? E é muito bom. Não existe ministério pastoral bem-sucedido se o pastor não tem uma esposa realmente que cuide dele, que esteja ao seu lado, contribuindo no seu ministério. E essa contribuição do ministério é contribuir com o lado humano do pastor, que normalmente as pessoas na igreja não conseguem muito visualizar. Normalmente as pessoas têm uma imagem de pastor parecendo que é um anjo, né? É a 4ª pessoa da Trindade. Quer dizer, está acima de todo sofrimento, não chora, não tem desânimo, não se desespera, nada disso. Eu sou humano, eu erro, eu tenho as minhas imperfeições, tem momento que eu estou desanimado, estou triste, tem momento que eu não tenho aquela alegria, aquele ânimo de estar na igreja, de estar lendo a Bíblia, de estar orando. Tem dias que é um momento tenebroso da minha vida. E é nessa hora que a gente vê a importância de a gente ter em casa pessoas que nos amam e que querem o nosso bem. Minha esposa é essa pessoa, né? Os meus filhos também, então é muito bom, maravilhoso. Importância, voltando, né? A importância da família, a importância que as nossas esposas têm na nossa vida, né? Isso. Digo isso, sempre tocar nesse quesito de esposa, eu me sinto muito feliz, porque também tem uma pessoa, meu Deus do céu, exemplar em casa. Eu tenho uma esposa que cuida de mim, cuida da minha filha, e que me amadurece muito, né? Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse encontrado ela, se Deus tivesse feito essa união. Então, hoje a gente está no mês das mulheres, mas eu sempre falo que o dia da mulher, todo dia, a gente tem um dia ali para a gente lembrar, até para a gente, enquanto homem, se policiar em algumas situações. Sim. Porque nós somos uma base machista, a gente não, né? A gente sempre vai ter alguma situação ali que a gente vai pecar. Sim. Mas a gente entendendo que o respeito precisa, né, ter dentro de casa, a gente tem uma visão mais sensível com relação ao desejo, né, da mulher. Por vezes a gente olha a mulher ali, né, digo isso como sociedade. A gente vê os problemas que cada um passa, né, por conta de preconceitos e tudo mais. E se a gente parar para entender, a mulher, ela acaba estando diretamente relacionada nesse checklist, vamos dizer assim, né? Existe uma questão racial, existe uma questão social, econômica, mas se a gente parar para perceber, a mulher, enquanto gênero, né, feminino, ela está ali encabeçando esse preconceito e essa problemática toda. E eu acho que isso deve partir da gente enquanto homem. A gente vê essas discussões, a questão do feminismo e tudo mais, mas eu acho que essa bandeira também é uma bandeira nossa enquanto homem, porque nós nascemos de uma mulher, nós somos criados por uma mulher, nós temos uma mulher em casa que cuida, né, de nós, e de fato elas trabalham muito mais do que a gente, porque elas lidam com o filho, com o esposo, com a casa, e são brilhantes no que fazem. Sim. E falando de família, né? Diego tocando até para chegar na mulher, eu concordo plenamente. Isso, a família, eu costumo falar, sempre que posso, até em Instagram e tudo, quando eu publico alguma coisa, até com os amigos, eu falo que é onde eu vejo Deus, sabe, com mais clareza, é na família. Aquela energia positiva que você tem, né, no seu lar, quando tá tudo em paz, aquilo que resolve, né, todos os problemas do mundo cá fora, quando você entra na sua casa, que você tá ali com sua esposa, com seus filhos, né, não tem nada que pague isso, né, e sem dúvida é onde você consegue enxergar Deus com mais clareza. Obviamente, como você falou, né, todos nós temos algumas falhas, erros, que acabam, né, dando turbulência, né, mas o amor acaba prevalecendo. Certeza. Eu concordo plenamente, Diego, quando você diz a questão da importância da mulher, né? Eu sempre classifico a mulher como mais importante de todas, né? Porque é tudo que você falou, tudo vem dela, tudo nasce dela, né? É onde as coisas nascem. Então, sem dúvida, o respeito deve ser sempre, né, acima de tudo com a mulher. Eu vejo tanta coisa hoje em dia, né? Tanta discriminação, tanta violência. Verdade. Tanta coisa que a gente fica triste, chateado, né? Nós temos filhas, nós temos esposas, alguns têm mãe ainda, e quando a gente vê tudo isso no mundo, e a gente vê que não é de hoje, né? Sim. As coisas
só toma maiores proporções por conta de Sim. mídia, mas é uma coisa que recorrentemente acontece, culturalmente acontece, né? Uhum. A mulher, infelizmente, para muitos ainda é vista como inferior, Subjugada, né? né? É. E isso é uma luta que, como você falou, acho que todos devemos ter, Sim. né? Todos devemos ter contra isso. Incentivando até na criação Sim. das nossas filhas, acho que os 3 têm filhos Aham. aqui, né? Aham. E a gente não quer que nossas filhas passem por isso, né? Então, é muito importante isso. Perfeito. E esse ponto de família, né, de filha, filhos, esposa, Sim. é o alicerce para a gente conseguir ver o mundo, né, um futuro diferente. A gente sempre fala aqui das coisas que aconteceram no passado, das Sim. coisas que acontecem no presente e meios de mudar o futuro. E a gente sempre relaciona educação e família, né? Educação, a fé e a família. Mas, por vezes, dentro dessas discussões, a gente acaba apenas discutindo. A gente Uhum. apenas fala. Isso eu digo enquanto sociedade, né? Enquanto todo. Eu vejo isso na boca de várias pessoas, Sim. né? Questões de esferas Uhum. maiores, né? As pessoas tocando nesse ponto, esferas políticas até. Nós somos aqui voltados à família e tudo mais. Mas a gente também vive numa sociedade muito corrupta dentro de vários valores. Não corrupção dentro apenas da questão econômica, Sim. mas de sentimentos, de princípios, de Sim. valores de fato. E dentro disso, o que eu quero finalizar é que a gente deve de fato iniciar esses movimentos dentro da nossa casa, né? Olhando primeiro para Sim. a gente, enquanto ser humano, eu enquanto homem, o que é que eu realmente faço dentro da minha casa para que eu seja melhor para minha esposa, melhor para minha Uhum. filha, e essa educação familiar, Sim. que ela possa ser propagada ali para o Sim. meio onde eu vivo. Sim, com certeza. O maior investimento que um ser humano pode fazer, os políticos devem fazer, é o investimento na família. Sim. Os problemas na sociedade, de modo geral, é o resultado de famílias desfaceladas. Educação se começa em casa. Espiritualidade, ela é desenvolvida a priori em casa, não é na igreja. Então, é muito importante esse investimento na família. Todo ser humano ele tem o mesmo valor diante de Deus, mas cada um tem a sua função. Os pais precisam exercer a função que lhes cabe, da mesma forma os filhos. O marido para com a esposa para com o marido. Quando cada um vive a sua função dentro das responsabilidades que são estabelecidas para aqueles que creem na Bíblia como palavra de Deus, que quando você vive essa realidade, é aí que a família começa a ter uma qualidade de vida. Não é que os problemas serão sanados, porque estamos no mundo e os problemas acontecem, mas muitos problemas poderiam ser evitados se as famílias fossem mais saudáveis. A questão da criminalidade, por exemplo, é um resultado, muitas vezes, de famílias desestruturadas. Né? Então, quando a família ela está alicerçada dentro de princípios e valores que trazem respeito ao ser humano, pode ter certeza que teremos uma sociedade melhor. Então, um grande investimento tem que ser na família. Tem que ser na família. Eu sempre digo lá na igreja de que a ação missionária, a ação social, vida de oração, temor a Deus, isso começa dentro de casa, honrar pai e mãe. Não adianta você ser o super santo dentro de um ambiente, num templo, um ambiente espiritual, você ser o super santo no seu trabalho, na rua, e dentro de casa você ser um monstro. Não adianta isto. E nem Deus quer isto. Na realidade, a nossa casa ela tem que ser um pedacinho do céu. E eu concordo plenamente com você, Marcão. A nossa casa é um lugar onde a gente descansa. Os problemas podem até acontecer dentro da nossa casa, mas nossa casa precisa ser um lugar de refúgio, um lugar de refrigério para a nossa alma. Porque a lida do dia a dia já não é fácil. Então a sua casa, a minha casa, precisa ser um pedacinho do céu. E para ser um pedacinho do céu, não é só uma questão de oração, é uma questão também de escolha. São as nossas ações. Sim. Porque paz, interessante que paz é o resultado, ao meu ver, da bênção de Deus, mas paz também é um resultado das nossas escolhas, da nossa postura. Eu consigo, nós conseguimos, nós temos essa habilidade de fazer com que um ambiente seja um ambiente de paz. Como, por exemplo, através do respeito. Respeitar as diferenças. Esse ambiente agora aqui para nós é um ambiente de paz. Por quê? Porque há um respeito.
Mas isso é uma questão de quê? De escolha também, de decisões que é preciso para que o ambiente seja um ambiente pacífico, né? Justamente. Reforçando isso, eu enxergo que cada comunidade que a gente vive, quando eu falo comunidade, eu falo de todos os tamanhos, e nossa família se enquadra na comunidade, né? Porque a Sim. gente vive. Cada comunidade é um laboratório, né? Que a gente convive e leva para o mundo fora daquele domínio. E as experiências que a gente tem que refletir no mundo lá fora o que a gente vive aqui. Sim. Então é justamente isso que o pastor falou aqui. Se eu não consigo em minha casa, né? Se eu não consigo na minha igreja, como é que eu vou, né, no resto do mundo estar em paz, respeitar, valorizar o irmão, amar, né, ao próximo? Eu acredito muito nisso, da questão do amor ao próximo. E as pessoas falam, amar ao próximo como? O que eu enxergo de amor ao próximo é justamente se colocar no lugar, exercitar o perdão. Isso. Exercitar o perdão às vezes é muito complexo, Sim. porque gira em torno do que eu falei antes, né? Se colocar no lugar. Sim. Nós também somos factíveis de erro. O tempo todo Sim. nós erramos com um, com o outro, somos injustos. Não deveríamos julgar, mas julgamos, né? Infelizmente. A gente sabe que a gente julga. Então, quando a gente reflete um pouco e pensa isso que a gente faz, a gente poderia dar uma pisada no freio, né? Na questão de carregar, Sim. né, aquele sentimento ruim, eu Sim. tenho que descontar, eu tenho que... Acho que isso, se a gente conseguisse, né, dentro dos nossos núcleos comunitários, se a gente conseguisse implementar isso nas nossas crianças e tudo, o mundo iria avançando. Mas são impedidos justamente esses desenvolvimentos por conta desse comportamento, né? Por esse comportamento do desajuste. De muitas vezes eu estou ok ali em uma comunidade, né, na igreja, por exemplo, mas cá em casa eu não preciso, né? Eu faço o que eu quero e tal. Então acho que o ser humano tem esse desajuste aí que a gente pode achar onde está. No começo, eu acredito sempre, Sim. que tudo do ser humano é da infância. Né? Eu acredito Com muito nisso. certeza. Já li sobre. Sim. E a infância reflete o que o ser humano vai ser o resto da vida. A própria sociologia ela já traz, né, que a primeira instituição é a instituição familiar. Perfeito. E a gente tem perdido essa essência e a gente tem atribuído essa responsabilidade familiar a outros. Posso citar, por exemplo, a escola. Sim. A escola realmente ela tem a função de ensinar, mas existem papéis dentro da educação que devem ser aprendidos em casa, Sim. devem ser aprendidos ali na instituição familiar, que é a primeira instituição, como eu acabei de falar. E a gente tem percebido delegar essa função a quem não compete. Sim. Então a gente cria alguns desajustes e que isso traz consequências tamanhas para essa instituição, para a instituição familiar e, consequentemente, para uma vida, né? para a pessoa. E partindo desse pressuposto, que a gente percebe alguns problemas. Aí a gente cita casos de filhos que veem o pai, né, batendo na mãe. Então, como esse indivíduo que está em processo de formação, Sim. ele vai ter o respeito, né, pela questão da mulher. Então, a gente parte desse pressuposto de que a instituição familiar Sim. é a primeira instituição e que tem esse papel muito importante na formação ali inicial, né? E quando você delega a escola ou até mesmo a igreja, que também é uma instituição Sim. que vem logo após a questão da instituição familiar, existem alguns desajustes, porque é papel de pai e mãe levar a questão de alguns aspectos da educação e da formação do indivíduo. Perfeito. E aí você, só um momento, pastor. E aí você toca numa questão de violência, Fábio. E só queria adicionar, né, nesse contexto de violência familiar, que aquela criança que está ali vulnerável também, né, por ainda está aprendendo o que é a vida, o que de fato são os princípios, os valores que elas precisam de fato amadurecer, elas percebem dentro de casa a violência, né, as drogas, a prostituição. E dentro, por mais a gente fala muito disso, numa família, né, extremamente vulnerável. Mas existem famílias aí que de classe média, né, teoricamente média, classe alta, que essas crianças também recebem esse certo tipo de abuso. Digo numa questão de abuso porque é dever do pai e da mãe, independente de classe social, ele vê aquele filho como seu futuro.
Você colocou aquela criança no mundo e você precisa dar a ele todo o direito e todos os princípios para ele se formar como cidadão. Às vezes a gente consegue perceber que a criança, ela passa muito tempo no celular, né? Dizer algo bem, bem simples aí do nosso dia a dia. E por vezes você coloca ela para assistir um determinado aplicativo e ali você pensa que ela está assistindo um desenho infantil. Só que sempre tem uma propaganda, e aquela propaganda às vezes é para maiores de 20 anos, é para maiores de 22 anos. E ali ela acaba tocando naquele aplicativo e vê ali uma imagem que não é da idade dela perceber aquilo ainda. Sim. Ela precisa ter uma educação Sim. para ela ter aquilo, né? Ter Sim. de fato, manipular de fato esse equipamento. Então hoje, o dia a dia, o mundo está muito aberto, Sim. deixando a criança muito vulnerável a essas complicações, né, que a vida traz para a gente. E a gente, como adulto, mesmo adulto, a gente falha com as nossas decisões, né? Sim. Eu estou constante nas decisões que são muito importantes para a gente conseguir nortear nosso dia a dia. Essas decisões, por vezes, a gente consegue voltar atrás, porque lá atrás, na nossa infância, a gente teve como formador, na nossa família, o que é certo, o que é errado, alguns princípios que foram valorizados. Por mais que a gente erre, que a gente fale, a gente consegue ali entender que a gente pode voltar atrás, né? Pode pedir perdão por aquele pecado que a gente cometeu e tentar melhorar enquanto pessoa. Mas essa criança que não teve essa base, ela não consegue, né, Sim. ver isso como de fato uma falha, um erro de caráter, né? E isso acaba tendo uma problemática em todo o contexto ali onde ela vive. A fase mais importante da vida de um ser humano é a fase da infância. É na infância que a personalidade do ser humano será formada. Os maiores traumas que um ser humano pode ter na vida é quando acontece na infância. Hoje, pessoas adultas são agressivas, tímidas, introvertidas, não conseguem expressar emoções, são mais para dentro do que para fora, possivelmente por algum trauma na infância. Talvez que esse adulto não tenha nem consciência, está no seu inconsciente. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. A fase mais importante da vida do ser humano é a fase da infância. Se todo pai, se toda mãe soubesse muito bem disso, tivesse consciência plena desta verdade, teriam um cuidado melhor com os filhos, principalmente enquanto eles são crianças. Para mim, um dos maiores crimes que um pai e uma mãe comete contra o filho, uma filha, ainda criança, é quando dá um celular para ela, com acesso livre, confiando em uma maturidade que a criança ainda não tem. Para nós adultos já é difícil gerenciar todo esse tipo de informação que a gente vai recebendo. Olha o que está acontecendo. O acúmulo de informações gera ansiedade. Hoje nós estamos vendo uma dura realidade de crianças enfrentando ansiedade, transtorno de ansiedade. Crianças enfrentando a depressão. Mas por conta do excesso de informações, nós, seres humanos, não estamos preparados para esse acúmulo de informações, principalmente uma criança. Então, é claro que os pais não devem limitar demais seus filhos, mas devem ensinar para eles. E tudo tem um tempo determinado. É preciso respeitar as fases do ser humano. E cada fase ela precisa ser vivida e desfrutada para que esse ser humano, na medida que ele cresce, ele tenha uma vida mais saudável. Por isso que é preocupante o que nós vemos hoje. E a gente precisa ter um olhar especial mesmo para as nossas crianças. Verdade, verdade. E, Filipão, vamos lá. Me fala aí quem são os nossos apoiadores que tornam o Papo Cabeça possível de acontecer. E agora deixamos os agradecimentos especiais para os colaboradores do nosso Papo Cabeça Podcast. Ao Escritório de Advocacia Lima e Araújo, buscando sempre a melhor solução jurídica com os serviços prestados a toda a nossa região. A Rede Portal, desde 1998, conectando emoções. E a Borsá Comunicação Visual, os melhores serviços de identidade visual e comunicação digital para você. Felipe, e aproveitando o ensejo, qual a nossa dica de leitura dessa semana? Para nossa dica de leitura dessa semana, nós trouxemos o livro Cerqueiro dos Espinhos. O livro que trata sobre uma disputa de duas famílias do Coronelado do Cacau da região Grapiúna. É uma indicação muito boa de Clóvis Silveira Góes, um autor da nossa região, para você ter na sua cabeceira de leitura.
Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. E aí, Fábio? E aí, Me conta aí. Toca o papo aí. vamos trazer aqui a pauta, uma pauta Aham. importante também, que a gente já, né, inevitavelmente a gente já tocou nesse assunto. Vou pegar o café. Mas, Vou pegar o café. pronto, Ô, pega lá pega pra pra mim, gente, por pra favor. esquentar aqui que o ar Boa, tá, boa. tá bom. A questão de educação. Certo. Como é que o pastor vê a importância, né, dessa educação na vida do indivíduo? A educação é imprescindível, né? Nenhum ser humano nasce pronto. Todo ser humano se constrói. Isso através da observação, isso através do ensino, isso através da importância do professor. O professor, a professora, tem a função mais importante da Terra. Todas as profissões e funções passam por um professor, por uma professora. Então, existe uma sociedade saudável, vamos dizer assim, se não tem uma boa educação. Seja ela em casa, seja ela no meio formal. A igreja também é um ambiente educacional. Se não é, precisa ser. É por isso que, via de regra, as igrejas têm as escolas bíblicas, né? Então, a educação é imprescindível. É imprescindível, é importantíssimo na construção do ser humano, na sua dignidade, no seu ser. Certo. E com relação à nossa educação, a educação brasileira, vamos trazer para a gente. Aí já é uma outra questão mesmo, viu? Ainda tem muito a ser feito. Muito a ser feito. Nesses mais de 500 anos de colonização, e de todo esse processo que o Brasil já passou, a gente tem muito a aprender ainda. Estamos nanicos na educação. Essa é a dura realidade. Houve um avanço muito por conta da internet, porque trouxe um acesso maior às informações, mas ainda a gente vê a educação pública do Brasil muito decadente, mas muito por falta de investimentos. Ainda em nosso país, educação não é prioridade, que já deveria ser já há muito tempo. Todo país bem desenvolvido investe primeiramente em educação. Educação. E ainda o nosso país a gente vê engatinhando nesse sentido. Então, é de se lamentar, a gente ainda vê a dura realidade dos professores, trabalham demais, ganham muito pouco, não há um olhar humano, um olhar mais atencioso, carinhoso para com os nossos professores. Isso a nível nacional, viu, gente? A nível nacional. Uma condição melhor para os alunos, um ensino de mais qualidade. Então, tudo isso, infelizmente, ainda a gente precisa melhorar bastante, né? A nível nacional. E essa melhoria, como você mesmo citou, não é apenas para a criança em primeiro modo, né? Porque, assim, se você educa a partir de um servidor, vamos dizer assim, né, de um professor, que ele está debilitado pela questão econômica, pela Sim. questão psicológica, até mesmo pela questão espiritual, né? Que, por vezes, você dentro de sua casa, você passa por situações ali Sim. dentro que te ferem de várias maneiras. Aham. E muitas vezes isso inicia, sim, pela questão econômica, né? Sim. A gente vive em um país capitalista, realmente a nossa visão é trazer o pão para dentro de casa para alimentar o nosso filho, nossos pais, Uhum. né, a nossa família como um todo. E quando a gente vê esse gargalo, né, apertando, a gente, de fato, começa a ter uma visão, Sim. né, diferente daquilo. Então, sem o investimento correto, e eu concordo, né, com sua explanação, com sua fala, que sem a gente investir em educação, Sim. né, maciçamente, a gente Uhum. não vai ter um plano aí diferente para o futuro. E isso no futuro, né, de país e futuro de ser humano mesmo, de Sim. fato. Porque tudo, o princípio de tudo aí na sociedade, de fato, primordialmente passa pela educação, né? A gente vê até a própria indiferença, né? Uhum. Às vezes a gente Perfeito. vê essa situação, às vezes dentro de um contexto de esporte, né? A gente Sim. citou aqui em uma entrevista passada que a gente, por vezes, a gente vê aí torcidas se degladiando, pessoas amigas, né, vizinhos, e que não conseguem conviver com o diferente ali, com o oposto, Uhum. até por conta de uma questão que o meu, de fato, é melhor, o dele não é, né? Você é São Paulino, eu sou flamenguista. Pois é. E aí a gente pode... E Fábio? E Fábio é palmeirense. Aí piorou ainda, Fábio, piorou. Fábio deve ser infeliz, ser sem feliz. Atitude aí de ser palmeirense, mas tudo bem.
Tá certo. E mesmo assim a gente consegue, né, dentro aqui, até o próprio Papo Cabeça, né? A gente traz pessoas aqui para, de fato, passarem o que passam ali dentro Sim. da sua expertise, né, dentro Sim. da sua problemática, e a gente Sim. conseguir conversar de uma forma aberta. Uhum. Existem várias situações que as pessoas te rotulam por várias questões. Às vezes pela questão religiosa, né? Sim. Te vê na rua e te aponta e diz, aquele ali é fulano, aquele ali é evangélico, aquele ali é católico, olha o jeito dele andar, olha o jeito dele vestir, olha o jeito dele, a atitude dele ter. Uhum. Lógico que nós temos a nossa responsabilidade enquanto fiéis, né? Enquanto seres humanos, vou dizer assim. Porque você precisa agir com o primeiro princípio de respeito, Sim. né? E de honestidade, que isso vem de base familiar. Sim. Eu confesso a vocês que, por eu ser pastor, eu sofro preconceitos. Sim. Eu acredito que, não porque eu sou pastor, mas outras pessoas também, dentro das suas funções, sofrem preconceito. E o preconceito, ele é expressado na falta do respeito. A pessoa não lhe conhece, nunca conversou com você, não sabe de onde você veio, não sabe nem dos seus valores, dos seus ideais, mas coloca você dentro de um cesto, juntamente com outras pessoas, e acha que todos são iguais. Perfeito. Eu já sofri preconceito por pessoas que não concordam com a fé cristã, não concordam com os ideais da Bíblia. E eu respeito isso daí, porque é o direito da pessoa não gostar, não aceitar, ir contra. É o direito da pessoa. Somos livres. Nós vivemos num país democrático. E se não é, deveria ser. O país tem que ser democrático. Cada um tem um direito de escolher sua religião ou não, suas crenças, seus valores, contanto que respeite o ser humano. Então, eu já sofri preconceitos, pessoas que, só em saber que eu sou pastor, já criam uma diferença comigo. Sim. Talvez por algum trauma com algum pastor, talvez porque eu vi algum caso de um pastor que foi imoral, que fez algo de errado, enfim. Mas as pessoas precisam ter a consciência que as pessoas não são iguais. As pessoas não são iguais. E o preconceito, ele existe justamente quando a gente tem um conceito sem conhecer. Aí existe o preconceito. Sim. Infelizmente, hoje, a gente vê muito isto. Você não pode expressar muito o que você pensa, você não pode falar das suas escolhas, principalmente no meio da comunicação, da internet. Muitas vezes você é atacado duramente. Uhum. Hoje nós vivemos um tempo da polarização. Se você coloca lá os seus ideais políticos, alguém vai lá lhe xingar, vai lá querer denegrir você. Então a gente vê muito isso hoje, né? A falta do respeito. Daí a gente vê que realmente há um problema na educação. Uhum. Porque se não está tendo respeito, as pessoas estão sendo mal educadas. Sim. Porque a falta de educação não tem a ver se a pessoa é analfabeta ou se a pessoa é intelectual. A falta de educação tem a ver com a falta de respeito. Sim. Pessoas que não respeitam são mal educadas. Verdade. E a gente acaba sendo o juiz, né, É. do outro, né? A gente não se olha no espelho, né? A gente sempre olha para o outro e tenta perceber o que o outro está errando, para a gente deixar de tomar uma atitude ali que seria benéfica para o nosso dia a dia. Sim. E para o nosso entendimento, de Sim. fato, como agente dessa sociedade, né? Com certeza. Então, eu acredito que a indiferença, a ignorância, ela tem como combustível, né, principal essa questão, que você tenta ali buscar alguma desculpa no outro Sim. para você deixar de tomar sua atitude, né? Uhum. E que você sabe que ela é mais correta, né? Mas você deixa de tomar aquela atitude para primeiro apontar para o outro. É. Às vezes você entende que naquele contexto ali você está sendo desrespeitoso, Sim. mas por outras pessoas ali próximas estarem como suas amigas, né? Talvez a humilhação para você seja benéfica, né? Você está saindo como o campeão ali daquela discussão, Uhum. né? Ou rebaixando o outro. Tem muitas pessoas que são assim. Para elas se sobressaírem, elas precisam diminuir o outro, né? Eu acredito muito que você precisa trabalhar em você. Com certeza. Isso é no trabalho, isso é na família, isso é enquanto ser humano. Você não precisa estar ali diminuindo ninguém, Sim. porque ele é seu semelhante. Sim. E é responsabilidade sua estar ao lado daquela pessoa ali que talvez realmente esteja precisando de um abraço. Sim. Por mais ignorante que ela possa ser, por mais desrespeitosa que ela possa ser, Sim. você precisa, de fato,
amar o seu semelhante, mas tem Sim. coisas ali que, de fato, você amar o seu semelhante não é conviver diretamente com ele, né? Respeitar, Sim. né, suas atitudes, né, enquanto Sim. você, e tentar mudar ali seu dia a dia. Marcão, Fábio, Diego, tomem cuidado com pessoas invejosas. Porque pessoas invejosas não são admiradoras. Elas só se incomodam com o sucesso do outro. Sim. Infelizmente, ainda existem pessoas invejosas que não gostam de ver o outro brilhar, se incomodam com o brilho do outro. E toda pessoa invejosa, ela tem um sério problema com a autoestima, porque ela não se acha capaz e ela é infeliz por conta disto. Ela não vê os seus valores, seu potencial, mas é uma questão que ela se incomoda com o sucesso do outro, né? Então, já que eu não consigo, já que eu não tenho capacidade, eu não gosto de ver ninguém também tendo, porque o brilho do outro me incomoda, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa convivência, na nossa convivência, com pessoas invejosas. A gente precisa estar perto de gente que nos respeite e que nos coloque para cima. E quando eu falo pessoas que nos colocam para cima, não é gente que sempre está concordando com a gente, não. Mas é gente que vai nos confrontar com a verdade em amor, porque que é o nosso bem de verdade, não é? Exato. Então é isso que a gente cresce na vida. E chegando nesse ponto aqui, uma dúvida que até quando a gente conversou antes, Aham. né, eu fiz esse questionamento ao pastor, que é como é que se dá esse casamento da psicologia com a Aham. teologia? Muitos falam, né, da dificuldade da Aham. ciência e da religião, Sim. né? A gente sabe que na faculdade, especificamente na de psicologia, Sim. muitas teorias, né, vão de Aham. encontro, talvez, né, com a crença e tudo mais. E como é que o senhor consegue Aham. casar perfeitamente aí É. e que isso não crie conflitos? Muito boa pergunta. O casamento perfeito. Pensa no casamento perfeito, a psicologia e a teologia. A teologia é um estudo sobre Deus. É estudar sobre Deus dentro daquilo que Ele revelou, né, a respeito da sua pessoa. A teologia é um estudo sobre Deus, suas obras, suas possíveis relações entre eles. Então a teologia não estuda só sobre Deus, a pessoa de Deus, mas também sobre aquilo que Ele criou, principalmente o ser humano. E a psicologia, ela vai estudar os aspectos emocionais, psicológicos do ser humano e também físico, né? Porque tem uma coisa está ligada à outra. O ser humano ele é bio, psico, social e espiritual. Ele é bio porque ele é corpo, ele é social porque ele se relaciona, então ele é bio, ele é psico, ou seja, ele tem uma mente, ele tem a sua complexidade, ele tem a sua subjetividade, a sua cosmovisão, a sua maneira de enxergar as coisas. Nós somos diferentes nesse sentido, por isso que nós somos chamados de indivíduos. O ser humano também tem a sua espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, não me refiro necessariamente a uma religião, mas de alguma forma o ser humano exerce a sua espiritualidade dentro daquilo que ele acredita. Por que eu falo que a teologia e a psicologia é um casamento perfeito? Porque foi na psicologia que eu pude entender que nem tudo é espiritual na vida das pessoas. Que tem situações de sofrimento, que é uma questão emocional. Eu já tive a experiência de conviver na igreja e de poder ajudar pessoas que eram extremamente piedosas, pessoas sinceras, pessoas honestas, dentro da sua fé, da sua crença, mas que sofriam terrivelmente nas suas emoções. Essa pessoa orava, essa pessoa buscava a Deus. Algumas pessoas diziam assim, você tem que orar mais. Outras diziam assim, deve ter algum pecado na sua vida ainda que você não confessou. E isso oprimia ainda mais aquela pessoa. O estudo na psicologia me ajudou a poder ajudar essas pessoas para fazer elas entender que não é porque Deus está punindo ela, não é porque ela cometeu um pecado, ela está pagando por esse pecado, não é porque é falta de oração, é porque você é um ser humano e você é bio, psico, social e espiritual. O que você está sofrendo não é questão espiritual, é questão que você é um ser humano. Então você precisa buscar ajuda em um psiquiatra, você precisa fazer uma terapia, você precisa se encontrar. Então, olha que coisa legal, gente. Quando uma igreja não se importa com as questões psicológicas, ela se torna uma igreja fanática. E você sabia? O fanatismo mata as pessoas. Sim. Sim. Tem pessoas que poderiam estar bem hoje, poderiam estar bem, tendo qualidade de vida, mas elas vivem dentro de um fanatismo que não se permite ser ajudado. Eu conheço pessoas que frequentam a igreja, que têm dura resistência a fazer uso de uma medicação,
justamente para equilibrar as emoções. Pessoas que têm resistência a ir num psiquiatra porque acham que isso não é de Deus. Pessoas que têm resistência a um psicólogo porque acham que terapia é para gente que não tem fé. Infelizmente, por mais que o conhecimento hoje está mais acessível, ainda existe resistência. Eu, quando fiz o curso de psicologia, eu digo a vocês, hoje formado, eu tenho mais condições de ajudar as pessoas na igreja e na comunidade. E graças a Deus, hoje isso tem acontecido. Hoje lá eu faço atendimentos, recebendo as pessoas, fazendo uma ouvidoria, uma escuta psicológica e orientando as pessoas. Olha, você precisa fazer uma terapia, você precisa marcar uma consulta com um psicólogo, você precisa ir no psiquiatra. Olha como isso ajudou. Bastante. Porque se eu não tenho esse conhecimento, talvez eu estaria ainda limitado e achando que tudo olha, vamos ler a Bíblia aqui, vamos orar aqui, você vai ficar bem. E a pessoa se esforçando e nada de melhorar. E eu ouço isso, né, Fábio, Diego, pastor, e fico extremamente feliz, né, de ouvir a sua fala, porque é justamente isso, né, o fanatismo religioso é muito perigoso. A gente vê no mundo todo aí homem-bomba, a gente vê carro, é por conta do fanatismo, né, aquilo que a gente conversou no início, o líder que não tem o discernimento, às vezes até por interesses, outros que a gente não pode julgar. Manipulação até, né? Acaba fazendo com que as pessoas façam coisas ruins, né? E o pastor fala muito bem isso aí também. Essa questão de se permitir também, né? Conseguir conduzi-los para que eles enxerguem que existe também. Eu ouvi isso uma vez de uma pessoa, na Igreja Católica. Eu fazia parte da pastoral do dízimo e com isso eu estava também no conselho paroquial. E o padre, né, era Padre Lau, na época, acho que quem conhece aí, conversando com uma pessoa do conselho, a pessoa falando de um caso, né, que precisava de mais oração e tal, e o padre falou, rapaz, em porta fechada, infelizmente Deus não pode entrar, a pessoa não quer. A pessoa não abre o coração pra gente, a pessoa não abre o coração pra Deus. E é justamente isso que o pastor falou, né? Por ignorância, por muitos fatores. Não se às permite, vezes as pessoas nos permitem ser ajudadas, nos permitem, né, que a luz entre, né? Então é complicado. E, né, tocando também no que o Marcão está falando, às vezes a pessoa ela é fechada a essa mudança. Mas, por vezes, também, aquele líder, né, que seja nesse momento aqui que a gente está falando, um líder religioso, ele também é fechado a essa nova mudança. Ele né? é fechado. Ele é fechado a isso. Infelizmente acontece muito. Acontece. E por estar fechado, de fato, aquelas pessoas que mais precisam acabam passando ali por uma dificuldade maior e algumas, infelizmente, realmente pioram o seu quadro de saúde. Né? Hoje a gente vive, pós-pandemia, uma situação totalmente delicada. Né? Você tocou mais cedo aqui a respeito das crianças, né? Que às vezes a gente olha sempre mais para o adulto, mas existem, de fato, hoje o número de crianças tem aumentado, crianças com problemas psicológicos, né? Com questões aí da própria... voltado a essa questão, né? Da psicologia. E o adulto, ele acaba também precisando desse apoio, né, por vezes do líder religioso. Às vezes dentro da própria família ele não encontra ali essa pessoa para ele direcionar essa problemática. Ele só consegue se abrir com esse líder. E se esse líder está fechado a ele também acaba tomando ali aquela decisão mesmo de ser guiado para o que esse líder acaba direcionando. Então, por isso, a importância, né, de saber de fato como, né, a importância ali do líder dentro dessa questão religiosa, nesse contexto dos fiéis. Né? O mau líder, ele de alguma forma, ele quer que o sofrimento das pessoas permaneça, porque o sofrimento das pessoas alimenta uma máquina financeira. Então, e por isso que existe pastor e pastor. Se o pastor ele realmente se importa com a vida do ser humano, se ele quer o bem do ser humano, não quer o dinheiro do ser humano, ele não quer se enriquecer às custas da fragilidade do ser humano, mas ele quer o bem mesmo, ele vai estudar, ele vai se preparar para poder ajudar o ser humano da melhor forma possível. Mas se ele não tem interesse em ajudar, se ele só tem interesse em sugar, porque na hora do sofrimento, gente, na hora do sofrimento, a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa para se livrar do sofrimento. Nem que para isto tem que vender a casa para dar de oferta na igreja. Nem que para isso tem que vender o carro. Nem que para isso tem que vender a moto, seja o que for. Então, por isso que eu falo, ser pastor é responsabilidade.
A gente não pode brincar com o sofrimento das pessoas. E jamais, jamais, Deus brinca com o sentimento das pessoas. É preciso ter seriedade. O que me impulsionou a fazer o curso de psicologia foi justamente isto. Eu não posso estar enganando as pessoas, eu não posso estar mentindo para elas, dizendo para elas, olha, o teu sofrimento é só espiritual mesmo, tá? Você vai ficar orando, você faz a campanha de oração, você faz um voto, você dá uma oferta aqui na igreja, e você vai ficar bem, você vai ficar curado, Deus vai lhe abençoar, enganando as pessoas. Você precisa ser honesto com elas. O que você está passando, olha, um sofrimento emocional. Você precisa de ajuda médica, você precisa de ajuda de um especialista. Você não precisa dar dinheiro na igreja para você ter curado, não. Porque Deus abençoa você gratuitamente. Oferta na igreja é uma questão de gratidão, é com amor, com liberalidade, não com imposição. É isto. Ser um líder honesto é ser isto na vida das pessoas. Agora, nem todos, infelizmente, pensam assim. Tem gente que se aproveita da miséria do povo, quer se aproveitar da miséria das pessoas para alimentar uma máquina. Por isto que, voltando um pouquinho só, o assunto da educação, por que não há interesse no nosso país que haja investimento na educação? Porque político corrupto não tem voz, não tem vez em uma sociedade instruída, Sim, que perfeito. saiba conversar sobre política, saiba escolher bem os seus representantes. Por isto que não há interesse no nosso país se investir em educação, porque a máquina precisa ser mantida. Então, isso vale no âmbito político, isso vale no âmbito religioso, isso vale em todos os âmbitos da vida, ao meu ver. Perfeito. Correto. E aí a gente também vai buscar justamente essa questão de educação, de questão de poderio mesmo. E aí a gente vê que sempre existiu a classe dominante e a classe dos dominados. Perfeito. Então não é interessante que a classe dos dominantes também busquem levar essa educação. Quando eu digo dominantes, principalmente nossos políticos, que a gente sabe que tem muitos aí, que não estão nem aí para a educação, não é pauta em nenhum momento de seus projetos políticos, voltar esses projetos para a educação, porque a educação, de Sim. fato, liberta, né, o povo. A educação liberta. E o que é que acontece? Essa população, uma vez tendo esse esclarecimento, é como você falou, como o senhor falou, é bem mais difícil você agradar com, sei lá, programas sociais, etc. e tal, porque uma população que tem uma educação de qualidade, ela vai se qualificar e ela não vai precisar desses benefícios Isso. aí que existem por parte do governo. Não estou com isso dizendo que não deva existir esses Sim, benefícios. claro. Nós sabemos que deve existir sim, até porque Sim. tem algumas classes que vão precisar, mas devem ser benefícios que sejam com uma Duradouros, data de vencimento. Ó, só até tal data, vamos elaborar um planejamento aqui para que, sei lá, o Auxílio Brasil não fique aí para o resto da vida, porque isso está mostrando o quê? Que a gente só está dando o peixe, não a vara, para pescar. Para pescar. Então, se a gente investir na educação, quando digo a gente, só que aí eu volto para um princípio de que não é interessante para aqueles dominantes que ele tenha um projeto educacional, uma vez que ele futuramente vai ser questionado. Uma vez que essa classe, que talvez não tenha esse aparato educacional, ela não vai questionar. E uma Perfeito. vez que ela tenha, ela vai, com certeza, estar brigando por melhorias, seja na saúde, seja na educação, saneamento básico. Isso. Então vai ser bem mais difícil esse objeto de troca, de compra. Não vai ser, né? Você, com um auxílio, você está beneficiando a população. Ô, Fábio, somado a tudo isso que você fala, eu tenho ainda a seguinte percepção. Eu acredito que a gente pode investir em educação, em estrutura, a gente pode investir em salários, mas existe algo que nós poderíamos, né, na minha visão, mudar. O método, às vezes, de que a gente pensa a educação nos torna um pouco menos críticos do que nós deveríamos. Aí volta tudo a isso que a gente está falando. Os interesses quais são? Né? Todo mundo já falou aqui o que pensa dos interesses para que a educação não prospere. E eu penso no seguinte, os métodos, nós somos treinados para, né, sermos avaliados, como nós falamos até com o professor Alessandro na primeira oportunidade aqui, nós somos treinados para uma avaliação passando a régua, nos igualando,
né? Sendo que, como o pastor falou no início, cada um tem sua particularidade. Sim. Então, nós somos, né, podados o tempo todo, né? Nós não conseguimos aflorar aquilo que nós somos melhores. Nós somos treinados para ser uma média. E eu acredito nisso. Enquanto nós não conseguirmos extrair o melhor de cada aluno, o melhor de cada indivíduo, nós vamos continuar nisso, né? Nós somos treinados para não questionar, né? 2 mais 2 é 4, ótimo, todos nós sabemos. Mas por trás disso, obviamente que eu estou falando algo, né, figurado. Mas por trás de cada afirmação existe um porquê. Mas nós não somos treinados nem estimulados para perguntar. E eu nem falo para perguntar fora, eu falo para se perguntar, né? Sim. Mas por que aquilo? Por que aquilo acontece? Nós não temos essas explicações. É. E eu sempre falo, a gente só vai conseguir mudar a educação quando, além de investimento, Sim. nós mudarmos o molde, né? Nós mudarmos a forma de ensinar. Muito Então bem. isso é uma preocupação que eu tenho, que eu sei que é muito mais complexa. Muito É bem. um sistema aí que venha, né? Pô, não dá nem para enumerar o É. tempo. Você toca na média, né? Que a gente acaba aceitando, né? A gente Então, tem média uma- numérica, tem um né? nu- Média qualitativa. O Sim. aluno tem que ser uma linha reta. O aluno tem que estar ali, ter aquele mesmo conteúdo para todos, Aham. aquele mesmo conteúdo a vida, né? Independente das habilidades que o aluno tem. Sim. E essa média que você toca na questão qualitativa, aí eu ponho também a questão de quantidade. Por quê? Às vezes o aluno ele é moldado a um teste, né, mensal de uma coisa que ele não vai utilizar, talvez, naquele contexto de realidade que ele vive. Então, por vezes, o aluno e os pais, eles percebem que ele vai para a escola porque ali tem merenda para ele ir para a escola. Se não tiver a merenda para ele ir para a escola, é melhor ele ir para a lavoura trabalhar para Sim. pegar o dinheiro para trazer para casa. Por vezes, eu entendo também que o esporte, ele leva essa educação e traz também para essa criança a oportunidade de ver um mundo diferente, Sim. né? O Marcão aqui, né, tem o esporte que ele pratica e por vezes existe também uma questão social, né, Marcão, que você também trabalha. Verdade. E por vezes essa criança acaba vendo uma cidade diferente, Sim. vendo que ela consegue mais, ela consegue vencer do adversário dela respeitando ele. Ela não olha para aquele adversário e vê que é o inimigo dela. Às vezes dentro da própria casa dela, ela percebe aquela violência que está acontecendo lá no início da nossa conversa aqui, entre o pai e a mãe, mas ela consegue fugir, né? Ela tem uma fuga através do esporte daquele ambiente. Então, por vezes, essa educação, esse contexto todo que a gente está conversando aqui, essa criança ela é moldada até pelo meio que ela vive. Então, o esporte eu vejo como também um principal aí, agente de mudança, né, dessa realidade. Ele acaba tirando essa criança dali, daquele meio, e dá a ela a oportunidade de vencer seu adversário ou vencer um adversário interno. O senhor mesmo citou, né? Às vezes a gente se torna muito tímido, né? Isso. Tem situações ali que são empregadas no nosso dia a dia, né? Na nossa concepção de ser humano. E você acaba querendo sempre ser menos. Uhum. Fábio tocou na questão social, né? De programas sociais. Então, por vezes a gente vê aqui a família ela falando assim, não, eu prefiro receber meu bolsa do que receber meu bolsa e trabalhar, né? Eu vejo isso na questão da própria saúde, onde eu trabalho. Tem famílias que elas preferem, têm a preferência ali de não trabalhar, de ficar em casa recebendo bolsa, e às vezes é para levar a criança para saber se ela tomou a vacinação, é para saber a questão das notas que ela tirou na escola, se ela está frequentando a escola, se não está. E às vezes a família toma isso como desaforo. Às vezes a família chega no ambiente de saúde e fala, por que eu tenho que vir aqui para ver se ela tomou vacina ou não? Bem, a questão de saúde. Sim. Aquele programa que é direcionado para essa criança, ela quer saber se esse tiro está sendo bem empregado nessa criança, né? E por vezes existe essa manipulação da própria família. Mas voltando ao esporte, eu acredito muito que é ele sim um dos agentes aí, né, junto com a educação, que conseguem atingir essa família, essa criança e mudar esse contexto social. Muito bem. Um outro porquê, me permitam, a psicologia para mim é um casamento perfeito
com a teologia é que a psicologia também, ela me ajudou e tem me ajudado como ser humano. Esse espaço aqui para mim está sendo muito confortável e eu agradeço muito a vocês por me dar essa oportunidade, porque é importante que as pessoas que estão nos assistindo entendam que ser pastor é lidar com vidas. E eu confesso a vocês que as pessoas que mais me decepcionaram na vida, que mais me feriram, foi dentro de contexto de igreja. E as pessoas que mais me alegraram, que mais me ajudaram também foi no contexto de igreja. Com isso eu quero dizer que igreja não é perfeita, não existe igreja perfeita. Nós convivemos com seres humanos, nós decepcionamos e somos decepcionados. E assim vai. Então, é muito importante esse autoconhecimento. E um assunto que me chamou muita atenção no curso de psicologia, inteligência emocional, que é o gerenciamento das emoções. Você saber lidar com o outro e você usar as emoções, os pontos positivos das suas emoções para você saber lidar, principalmente com pessoas difíceis. Então é preciso ter essa inteligência emocional. Hoje eu estou escrevendo um livro, não sei quando é que vai estar pronto, mas estou escrevendo um livro, é meu primeiro livro, espero que venha outros aí pela frente, mas estou escrevendo um livro com o tema Gratidão, a memória do coração. A gratidão é uma das virtudes da inteligência emocional. Você aprender a agradecer a Deus pela vida e agradecer as pessoas que têm lhe ajudado, contribuído na sua vida. A gratidão, ela precisa ser expressada porque a gratidão te dá qualidade de vida, faz o mundo ficar colorido, faz o seu deserto se tornar um jardim. A gratidão te traz uma leveza de alma. A gratidão leva você a ser uma pessoa mais agradável, mais leve na vida das pessoas. A gratidão leva você a se emocionar e emocionar outras pessoas. A gratidão leva você a atrair as pessoas para perto de você. Porque toda pessoa pessimista, murmuradora, que sempre vê o lado ruim da vida, o lado negativo, se tornam pessoas desagradáveis. Então a gratidão, gente, é algo maravilhoso. Isso nos leva a ter um bom relacionamento com as pessoas. Então aprender a agradecer, a reconhecer o valor do outro na sua vida e expressar isto em palavras e em atos. Não é só em atos, mas também em palavras. Porque palavras também curam. Eu te amo, você é importante para mim. Muito obrigado pelo que você tem feito para mim. Você tem me feito muito bem. Isso é remédio para quem fala e para quem ouve. Então, a psicologia me fez ver mais esse meu lado humano. E ao meu ver, contribuiu muito, tem contribuído na minha vida como ser humano. Aprender a conviver com as pessoas para ser um bom pai, um bom marido, um bom pastor, um bom amigo, uma pessoa relacionável, que respeita, que entende as diferenças. Isso é um exercício diário. Não cheguei à perfeição e nunca vou chegar aqui na Terra, mas a gente se esforça todo dia, né? Para ser um ser humano melhor, ser um ser humano mais agradável. A vida é muito breve, ela passa muito rápido. A gente tem que aproveitar cada segundo da vida, porque a qualquer momento vamos partir para a eternidade. Então, por que viver uma vida tão pesada, amargurada, enraivecida, cheia de amargura na alma, murmurando o tempo todo, reclamando, observando mais aquilo que não tem do que aquilo que tem? Interessante que a gratidão, ela é um remédio. Ela contribui para o combate à depressão e à ansiedade. A depressão é o excesso do passado. A ansiedade é o excesso do futuro. A depressão é a tristeza pelas coisas ruins que aconteceram. A ansiedade é a grande preocupação com aquilo que não tem. O que é que a gratidão faz? Te leva a ver aquilo que de bom aconteceu na sua vida no passado, para você levantar mais seu ânimo. O que é que a gratidão te leva a ver? Aquilo que você tem, para você não se preocupar tanto com aquilo que você não tem. Então ela te ajuda a combater a tristeza e a ansiedade. Então isso é algo maravilhoso. Mais informações vocês vão ver no meu livro. Perfeito, perfeito. A gente espera que também o lançamento desse livro possa ser aqui, né? Também, Eu faço questão, viu? Vai ser um Faço prazer. questão. Vai ser um prazer. E é isso, como o senhor estava falando, tudo passa por isso, né? Tudo está muito relacionado, né, dessa forma. Muito bom esse papo aqui hoje. Muito bom mesmo. Muito bom. Tô gostando muito, viu? Tô gostando muito, Fábio. O nosso papo cabeça tá realmente
chegando no nível que a gente pensou, né? Que a gente planejou Isso. Legal. quando lá nesse planejamento inicial, pensávamos em realmente trazer vários segmentos da nossa população a nível do nosso município Coaraci, como também a nível regional, e eu acho que a gente tem dado conta disso, não é isso, meninos? Sim, sim, é a nossa proposta, né? Ali tudo começou dentro de uma conversa, a gente vamos trazer assim, né? Dentro de uma resenha, né? Que a gente sempre bate, a gente sempre se comunica dessa forma quando a gente vai viajar, e é uma conversa, é uma alegria dentro desse carro, né? Algumas pirracinhas entre discordâncias, os três, que é normal, tem que ter. E a partir disso que a gente trata o Papo Cabeça, né? E a gente também vê isso como uma oportunidade de tocar as pessoas que assistem. Porque nós somos agente de comunicação, isso não como nosso trabalho, mas como pessoas, né? Por vezes a gente vê situações ocorrendo no nosso dia a dia, no mundo, e a gente conversa ali dentro de um ambiente fechado e só a gente diverge e só a gente conversa ali. E talvez essa seja dessa forma que a gente vai conseguir aí vencer a indiferença, vencer o preconceito, né? A gente precisa, de fato, conseguir ouvir todo mundo, independente da opinião de todo mundo. Lógico que você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. É o respeito. Mas né? é preciso a o gente respeito. ouvir, né, a opinião de todo respeito. mundo. E isso foi sempre, né, a tônica desse papo cabeça. Como o Diego estava falando, a gente sempre, né, quando tá junto, acaba discordando muito. Tem mais discordância do que concordância. Aqui sempre tem, né? A gente sempre tá discordando. Só que a gente acaba sempre com tudo bem. Né? E como a gente conseguiu, dentro de como eu falei anteriormente, dentro daquela nossa comunidade, né, dentro do nosso laboratóriozinho mini lá, o respeito, por que não, né? Aqui. Legal. E o Papo Cabeça justamente tem essa missão de levar essas experiências desse laboratório aqui pro mundo. Né? Justamente, porque assim, eu enxergo, isso aqui é particular, né? Particularmente, eu enxergo que as pessoas só vão se desenvolver se enxergarem algo, né, que objetive elas a melhorar. Isso. Então, eu enxergo que a oportunidade de estar aqui com o senhor, por exemplo, hoje, nessa quarta-feira, vai engrandecer, vai fazer com que as pessoas olhem, poxa, que legal ali o exemplo. Poxa, esse caminho aqui é bom para mim. E isso faz com que as pessoas despertem. E talvez até aquele preconceito seja transformado em pelo menos uma observação. Não, eu vou observar melhor para eu evitar esse preconceito, né, tão disseminado que tem aí em vários segmentos, seja, né, profissional, de amizade, enfim, que a gente acompanha infelizmente aí. Quer ver um assunto interessante? Que eu me sinto à vontade de falar aqui para vocês, que normalmente as pessoas pensam que todo pastor é igual. A questão hoje da homossexualidade, dentro do contexto cristão, principalmente evangélico, tem sido um assunto assim muito delicado, e que normalmente o homossexual ele pensa que todo pastor é preconceituoso, que não aceita, que não concorda. Eu tenho as minhas convicções, mas eu confesso a vocês que eu tenho bons amigos que são homossexuais. Sim. Porque a homossexualidade, ao meu ver, não tem a ver com o caráter da pessoa. Não quer dizer que o hétero ele é correto em sua moral, em sua ética, e o homossexual é imoral. Não. Porque a sexualidade não determina o nosso caráter, né? Então, se essa sexualidade é um respeito ao ser humano, não está denegrindo o ser humano, não é, por exemplo, uma pedofilia, que é uma agressão a uma criança. Então, se é uma sexualidade desenvolvida dentro de um respeito, tudo bem, por que não? Então, eu não tenho dificuldade nenhuma. Não tenho dificuldade nenhuma de convivência, não tenho dificuldade nenhuma de ser amigo, não tenho dificuldade nenhuma de conversar, porque eu sou hétero e eu preciso ser respeitado. Mas eu entendo que para você ser respeitado, você precisa respeitar. Perfeito. Porque o respeito é uma via de mão dupla. Se você não respeita, não espere também ser respeitado. E meio que é uma temática que alguns preferem guardar, né? Deixar lá engavetada. E parabéns pela coragem de estar Verdade. tomando esse posicionamento, E é né? isso, né, que a gente falava, o amor de Deus, né? É para todos, né? Então, se Deus ama, por que nós vamos dar uma de... Justamente. Não podemos, né? O Justamente. amor é para todos, temos que nos amar igual. E seríamos hipócritas até, né? De, nesse momento, a gente falar de respeito, de igualdade. Sim. E a uma determinada classe, vamos dizer assim, a uma determinada forma de pensar, Sim. de agir,
a gente separar, né? A gente, Sim. quando ser humano, a gente, como eu falei antes, nós somos juízes dos outros. Então a gente acaba apontando o dedo e falando Sim. que você é errado, você faz coisa errada. Sim. E você não aponta o dedo para você, né? É muito difícil, é muito fácil, perdão, você apontar o dedo para o seu semelhante e falar que ele é errado, mas você não sabe o que ele passou na infância É isso dele, aí. né? Você Perfeito. não sabe como foi a evolução Perfeito. dele, os traumas É que ele isso. tem, você não sabe. É isso. E você fechar uma porta Sim. para comunicação com essa pessoa é de fato você conviver com o seu inimigo, né? Você se torna um inimigo, você se torna o monstro Sim. daquele ambiente, né? Sem se olhar no espelho para resolver essas questões aí que são de fato muito importantes no nosso dia a dia, Certeza. né? Exato. Faz diferença. Mas, Diego, vai chegando aquela hora ruim do programa. Velho. Que Vai chegando pena, aquela rapaz. hora ruim Tem do que ter uma programa. parte 2. Todo mundo tá vindo, tá falando que tem uma parte 2. rapaz, né? a gente, todo papo é muito bom aqui, né? Ô, rapaz. E como passa rápido, né? Passa rápido, passa rápido. É, Mas, Fábio, e aí? O que é que você... E aí, Considerações finais já? já Já, mas hoje a gente, É, né? velho. O tempo voou. voou, não foi? Tempo Não vai ter voou. nem a propagandinha pra gente Você- agradecer. Então vá agradeça Vale aí aí. aos nossos colaboradores, você. Fala aí. Vá. Não, vou agradecer, obviamente, daqui a pouco o Felipe vai falar, ou se não tiver no script também, mas nesse momento eu vou render, né, nossos agradecimentos ao pastor Carvalho, que aceitou, né, participar desse nosso Papo Cabeça. aham. Parabenizar pelo serviço Obrigado. que tem prestado à nossa comunidade, né, frente à Igreja Batista, engajada em projetos, em programas sociais também dentro da nossa comunidade. E é isso. Nosso muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estaremos aqui de portas abertas, né, para o lançamento do livro. Do livro. Que tomara que saia em Gratidão breve. à memória do coração. É isso aí. Legal. Agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui com todos vocês, né? É sempre um grande obrigado. prazer Muito estar obrigado. com todos vocês. E agradecer de fato por todos nós termos embarcado, né, nesse projeto, que é muito importante. Agradecer ao pastor, mais uma vez, por estar sempre próximo, né, por estar nos acolhendo sempre, por ser essa pessoa, digo, especial, porque é muito difícil hoje em dia a gente ver uma pessoa de um pensamento um pouco diferente, né, dentro dessa sociedade que a gente vê que ela é muito fechada ao novo, né? E de fato o Senhor acaba compartilhando de muita coisa do que a gente vem pensando, né? Que a gente só vai conseguir tocar a vida das pessoas, de fato melhorar o nosso próprio ambiente se a gente conseguir ouvir, né? Sim. E a partir desse ouvir a gente entender o respeito, né, que a gente precisa ter com cada um. Então agradecer de fato a todos os nossos colaboradores, agradecer Marcão, Fábio e agradecer ao pastor Carvalho por estar aqui presente Muito obrigado. e nos alimentando com seu conhecimento. Muito obrigado. Reforçando vocês dois, né, agradecer ao pastor por estar aqui com a gente, Obrigado. aceitar nosso convite. Olha que formalidade Né, dele. a Fábio. gente Eu tô sendo formal? Tá, demais. de fato, ele. Você não é assim. Não, mas rapaz. é um agradecimento aí, dizer que, Obrigado, que Marquinhos. pessoalmente falando, admiro demais o seu trabalho. Obrigado. Né, vejo a forma de conduzir, a forma de ser, né? E eu admiro muito, mesmo não tendo tido a oportunidade de dizer isso antes, mas acho sua condução, né, muito Muito boa. obrigado. E hoje, saindo daqui, ouvindo tudo isso, saio mais fã ainda. Amém. Né? Isso foi muito bom esse papo aqui de hoje. Agradecer aos nossos colaboradores, né? O escritório de advocacia Lima em Araújo, a Rede Portal e Bossá Comunicação Visual. Certo? Pastor, por favor. Olha, gente, eu só tenho a agradecer. Eu me sinto, como eu disse no início, agraciado por vocês, por participar desse momento. É um espaço muito agradável, vocês são pessoas maravilhosas. Então, assim, para mim foi muito tranquilo. E que bom que me foi dado esse espaço para poder falar um pouco do que eu penso, daquilo que eu vejo e daquilo que eu sinto. Importante que as pessoas saibam disso. E eu, como pastor, eu me coloco à disposição da comunidade, as pessoas que estão, porventura, sofrendo, precisando de alguma orientação bíblica ou até mesmo psicológica. Eu estou à disposição para poder servir. Eu entendo que cada um de nós temos uma missão dada por Deus. E o nome dessa missão é servir. Servir nos engrandece. Servir as pessoas nos faz bem. Servir também é um método terapêutico.
Quando nós ajudamos, quando nós nos colocamos à disposição para ajudar uma pessoa que está sofrendo, a gente se identifica de alguma forma e isso também nos fortalece. E a gente vê que não é só a gente que está sofrendo, e que tem pessoas sofrendo muito mais. Então, de alguma forma, isso nos fortalece, nos tira do individualismo e nos coloca no coletivo, nos coloca mais perto das pessoas. Eu digo para vocês que eu sou de confissão cristã, eu amo a pessoa do Senhor Jesus, porque ele sempre foi um homem do povo, sempre um homem perto das pessoas, sempre um homem humano. E isso me fascinou na pessoa de Cristo, e sou um admirador e procuro seguir os seus princípios, os seus valores. Então, muito obrigado, gente. Foi maravilhoso e quando puder, quando quiser, estou aqui à disposição. Perfeito. Tá? É isso aí, pastor. Muito obrigado. Mais uma quarta aí. Espero que todo mundo que nos assiste goste, né? Continue gostando e veja. É isso aí. Até a próxima quarta, então. É isso Valeu, aí. valeu. Boa noite, Valeu. boa noite, gente. Até a próxima Tchau, quarta, tchau. se Deus quiser. Tchau, tchau.